Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Eu tomo a escritura que se encontra em Mateus 7,17 para a nossa meditação nesta manhã. E já também tomo aquela frase tão rica, profunda, que o profeta fala na mensagem Liderança. A partir do parágrafo 19, ali ele fala muito sobre este assunto de que você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Agora, o segredo é você simplesmente cuidar do que está dentro, porque isto se refletirá do lado de fora. O profeta pregou uma mensagem intitulada, eu creio que é o personificação do cristianismo. É o que existe muito no mundo religioso. As pessoas, ao invés de adubar bem o terreno, de molhar, jogar bastante água para que esta árvore dê bons frutos, bastante frutos, porque você deve entender, a árvore, ela bebe bastante água para sobreviver. Aquilo que excede a sua necessidade, toda aquela água que ela bebe, além da sua necessidade, vai ser transformado em frutos. É assim que a árvore dá frutos. É quando ela bebe da água mais do que precisa para viver. O excesso da água torna-se frutos. Então, a essência do cristianismo, que é dar bons frutos, não é simplesmente se preocupar em dar bons frutos. O X da questão é a árvore estar bem hidratada, bem nutrida. Muitas pessoas preocupam e elas voltam toda a sua atenção para produzir frutos. Então você encontra muitas vezes uma árvore cheia de frutos pendurados ali, mas aquilo foi colocado ali artificialmente. E aqueles frutos não são uma representação verdadeira da vida que está na árvore. Então, você encontra uma árvore desidratada, mas com frutos suculentos ali, porque aquilo é falso, foi colocado ali falsamente. A gente sabe que as pessoas postam, todas elas felizes, sorrindo, às mil maravilhas, mas quando se sabe que na realidade aquilo não é uma representação sincera da vida daquelas pessoas. Aquilo ali não passa de um fogo pintado na parede. Por quê? Porque a pessoa está colocando frutos em uma árvore desidratada. Quando gozo, paz, bondade, longanimidade, felicidade, todos esses frutos do Espírito, isto é uma consequência. É uma consequência de uma árvore bem hidratada. É uma consequência de quem deu água para o Espírito de Deus. Então, estes são frutos do Espírito na vida da pessoa. Você não precisa se preocupar em dar frutos,
para que os outros vejam. Você precisa se preocupar em dar tempo para Deus. Quando você dá tempo para Deus, quando você tem tempo para ler, para orar, para se consagrar, então os frutos, eles vêm naturalmente, porque você hidratou, você irrigou, você deu água para esta árvore. Você leu e orou mais do que você precisava para se manter de pé, mais do que você precisava para sobreviver. E como já foi dito antes, quando você dá água para uma árvore mais do que ela precisa para se manter viva, esse excesso transforma-se em frutos. Então você não deve se preocupar em dar frutos. Você deve se preocupar em estar nutrido, hidratado, alimentado. Existe um ensinamento profundo nesta frase. Não saia correndo atrás das borboletas. Plante um jardim e elas virão até você. Então, as pessoas hoje, elas estão querendo, os jovens estão buscando profissão que dá dinheiro. Então você vê muitos advogados, engenheiros, arquitetos, pessoas de todas as profissões, desempregados, arruinados financeiramente e infelizes. Por quê? Porque elas cometeram um erro. Elas, ao invés de se profissionalizarem naquilo que lhes dão prazer, naquilo que elas gostam, que é a sua verdadeira vocação, porque todos nós nascemos com uma vocação, uma inclinação. Então a pessoa que ela tem uma inclinação para usar o hemisfério esquerdo do seu cérebro, é uma pessoa voltada para exatas, para administração. Já uma pessoa que nasceu com uma inclinação para usar o hemisfério direito, é uma pessoa voltada para a criatividade, para artes, para a criação, para a imaginação. Mas o que as pessoas fazem? Ao invés delas seguirem aquela inclinação que Deus já lhes deu, então as pessoas procuram uma profissão que dá dinheiro. Tudo bem, você fala, aquela profissão dá dinheiro. Por que você sabe que aquela profissão dá dinheiro? Porque o fulano, beltrano e ciclano, eles exercem aquela profissão e ganham dinheiro. Eles não ganham dinheiro porque eles exercem aquela profissão. Eles ganham dinheiro porque eles fazem aquilo que eles gostam, que eles nasceram para fazer, que eles têm vocação para isto. E eles não estão meramente correndo atrás do dinheiro. O dinheiro não é o objetivo principal. O dinheiro é uma consequência de um serviço bem prestado. Então, o dinheiro são os frutos de uma árvore que foi bem cuidada, hidratada, adubada e todas as demais coisas. Então, os frutos são simplesmente o atestado, a comprovação do estado daquela árvore. Os frutos são uma consequência. Os frutos nunca foi, nunca deveria ser o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal nunca deve ser dar bons frutos, porque fruto fala de uma coisa externa, que é uma consequência da vida interna. Você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Então, por isso o Salmo 1 fala que a pessoa
que medita na lei de Deus, de dia e de noite, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e dão seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas se a pessoa ela se preocupa com os frutos, com as aparências, então ela se torna aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Por fora é bonito, bem pintado, mas por dentro é ossos mortos. Então, mas se você investe em Deus, se você investe na sua alma, se você tira um tempo para estar a sós com Deus, se você ouve, dá atenção ao que o Salmo 1 disse, ao que o Salmo 112 disse, logo no comecinho, a que Josué capítulo 1 disse, tudo isso fala da pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ela será essa árvore frutífera. Então, não se preocupe em dar frutos, se preocupe em estar alimentado, se preocupe em estar hidratado. Então, já falamos anteriormente que existem coisas que não matam, mas tiram o apetite. Então, evite excesso de tempo com aquilo que te tira o apetite, que é a internet, mais do que tudo nos dias de hoje. No final do século passado era a televisão, hoje é a internet. Invista o seu tempo em alimentar o seu espírito. Não se preocupe com os frutos. Os frutos são uma consequência. Os frutos não fazem da árvore boa ou má. Os frutos apenas atestam, mostram, identificam se aquela árvore é boa ou se aquela árvore é má. Lembre-se, não tem como negar. Você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.